Fala galera, faz tempo né, que a gente não grava um vídeo novo, mas eu queria começar uma série hoje um pouco diferente. Eu queria começar uma série falando um pouco da época do Holocausto, onde o líder Hitler, dentro da Alemanha, na verdade não era um alemão, era um austríaco, ele passou a expandir uma ideologia política de matança dos mais fracos ou de determinados povos. E com isso ele causou um movimento tirano. E sorrateiramente ele começou a invadir a mente de um dos povos mais inteligentes da Terra para com a sua ideologia. Todo esse significado, toda essa influência, toda essa tirania, nós temos que tomar muito cuidado porque ela se repete no dia de hoje. Não nessas proporções, claro, muito longe dessas proporções. Mas a ideia central, a forma de governo, ela se repete nos dias de hoje. Então nós vamos fazer colocações da tirania ideológica política do Holocausto relacionado à tirania religiosa, a instituições religiosas tirânicas, exclusivistas, que esse pensamento, essa engrenagem, esse ciclo é muito parecido, muito parecido. Então nós temos o surgimento hoje de religiões que se identificam com e se cruzam com essa ideia de raça exclusiva, de violência contra o próximo, de falta de conhecimento, de leis de extermínio, religiões inventadas com foco tirano para com os fiéis, leis de extermínio, assim como era feito naquela época, no nazismo. As leis de extermínio hoje, religiosamente falando, são leis voltadas aos rebanhos, aos fiéis que são revolucionários ou rebeldes ou reformadores. Existem leis de extermínio, saiam do nosso meio. Não pertencem a nós, dizem os tiranos. Campos de holocaustos. Campos de holocaustos, onde é o local onde não se mata gente, mas conseguem matar a consciência. Eles matam a filosofia, eles matam a sociologia, eles matam a cultura, eles matam a arte, impondo as suas leis, impondo as suas normas. Eles matam a sensibilidade, matam os pensamentos. São campos de holocausto, são reuniões de extermínio. Reuniões de extermínio da consciência humana. É muito parecido, né? Como que acontece isso? Falta de conhecimento. O povo cai nessa por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da história. Se a sua instituição ela é assim, quando que ela foi inventada? Quantos anos de vida na Terra ela tem? Quem mais é assim? A Bíblia era assim? Cristo era assim? Os apóstolos eram assim? A igreja primitiva era assim? Faça essa comparação. Falta de identidade nesses campos, nas leis de extermínio, nesses campos de holocausto, eles são feitos para matar a identidade do homem. Como diz um jargão religioso, você tem que acabar com a sua razão e deixar prevalecer a revelação. É uma coisa muito idiota, porque a sua razão é o seu conhecimento, a sua consciência. E o que diz em revelação de Deus é o mandato e a lei
deles, dos tiranos. Esse sistema religioso é um sistema anticristão, anticrístico. É um sistema anticristo. É um sistema maligno. Ele fala de Deus, ele fala de Jesus, mas ele é opressor, ele é um exterminador. Ele promove reuniões de extermínio em campos de holocausto. Da mente humana, da consciência humana, da liberdade humana. É uma matança intelectual. Por mais que a Alemanha fosse extremamente intelectual, ela cai nessa armadilha. Ela cai nessa armadilha de subjugar outros povos, de acabar com outras raças, né? Geralmente, psicopatas religiosos, eles não têm exposto na sua mente e claramente a ideia do movimento robótico do rebanho. Porque, como Hitler, assim também, Hitler, por exemplo, era surpreendente porque ele amava os animais. Ele chegou a não comer carne de animal por causa do sacrifício do animal. Ele amava os animais, ele amava a música, ele amava a arte, ele amava as mulheres, ele era educado com as mulheres, era um cavaleiro com as mulheres. Então, toda religião ela é camuflada de coisas boas, onde os líderes, os tiranos, eles fazem a ovelha enxergar as coisas boas, onde na verdade por trás está tirando a consciência delas. São psicopatas, eles têm a mente paradoxal. Eles amam objetos, eles amam leis, odeiam pessoas. Eles amam instituição, odeiam questionamentos, perguntas, dúvidas em relação a eles. Eles amam as suas reuniões de extermínio de consciência. Eles amam. Eles odeiam pessoas que pensam, que leem, que estudam. Odeiam. Mas eles amam pessoas que obedecem cegamente, sem questionar. Talvez por medo. Amam cultura, odeiam raças. São formadores de sistemas insensíveis. Eles são insensíveis. Assim como naquela época, muitas pessoas, muitos alemães e outros ficaram insensíveis à matança. Eram coisas horríveis que aconteciam. Por exemplo, uma família inteira enfileirada e sendo morta desde criança até adultos, de uma só vez. Um extermínio letal com armas de fogo. Famílias e famílias judias sendo massacradas. E até hoje nós perdemos a sensibilidade em relação a isso. E os tiranos religiosos, eles não têm misericórdia com os fracos, ou com aqueles que detêm dentro deles um coração protestante revolucionário para com um sistema engessado, robotizado. Eles são cruéis, eles exterminam essas famílias. Eles massacram essas famílias. Titulam essas famílias de caídos. Titulam essas famílias de não ter o sangue deles, de não ter a raça ariana deles. Eles são assim. Muitas igrejas são assim. Muitas instituições são assim. Quero dizer para você o seguinte: você é livre. Você é livre para servir ao evangelho verdadeiro, genuíno, no lugar que você quiser servir, da maneira como você quiser servir. Não se prenda ao medo da sua instituição, não se prenda ao medo
de sair da sua instituição por qualquer motivo que seja, por desejo seu. Não tenha medo de questionar qualquer tipo de autoridade que se diz espiritual. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de ler, não tenha medo de estudar. Não fique com medo. O medo imposto pela religião, ele destrói a nossa consciência, ele destrói a nossa forma de pensar. Amém? Primeira parte, então, como é que a gente vai chamar essa série? A gente pode chamar essa série de... Vamos ver aqui... Pequenos holocaustos religiosos. Será? Pequenos holocaustos religiosos. Pode ser, né? Então tá, parte 1. Paz do Senhor a todos.